Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos avançar um pouco mais no entendimento do SQL, ok? Então, nos vídeos anteriores nós trabalhamos consultando a nossa base e mostrando a quantidade de registros que a gente encontrou nas nossas consultas na tela. Então, neste vídeo aqui a gente vai aprender como que a gente faz para trabalhar com esses registros, ou seja, a gente vai transferir esses registros que estão no record set para a nossa planilha. Bom, nós temos duas maneiras de descarregar, as consultas que estão em nosso record set para a planilha. Nós podemos copiar os registros do record set diretamente para a planilha ou percorrê-los um a um através de um loop nos registros. Então, nesse vídeo, nós iremos usar a maneira mais prática e rápida de fazer isso, que é copiar do record set, ok? Bom, antes então da gente saber o que nós vamos copiar do nosso record set, nós precisamos conhecer o nosso projeto. Essa aqui é a planilha que nós vamos preencher com o record set. Notem que iremos fazer uma consulta entre datas, ou seja, entre uma faixa de datas que estão aqui na planilha. E para isso, nós iremos usar o operador de consulta chamado between. Bom, eu separei aqui uma parte da nossa consulta, da consulta que a gente vai fazer daqui a pouco, para a gente entender a estrutura do nosso between aqui. Então, basicamente, o between possui dois operadores, que seria o próprio operador between e o operador end, para a gente conseguir consultar entre uma faixa de valores. E depois disso, ele precisa de dois conteúdos, ou seja, dois critérios que vão definir qual vai ser a faixa que a gente vai estar consultando. Neste caso aqui, é a faixa da primeira data com a segunda data que a gente vai escolher. Então, após o nosso where, que é o começo do nosso filtro, a gente indica qual vai ser o campo que a gente vai consultar, que neste caso aqui é o campo data. Depois vem o operador between. Depois vem o primeiro campo de conteúdo ou de critério, que é a primeira data. Depois o operador end e, por fim, o último critério, que é a segunda data. Ok? Então, a estrutura do nosso between é assim. Bom, então agora que a gente entendeu a estrutura do between, eu vou mostrar aqui então 3 exemplos que a gente pode usar o between. O primeiro é a consulta de data que a gente vai fazer. Então, aqui a gente está consultando todos os registros que tem em seu campo data a faixa de datas 7/10 e 13/10. Então, a gente está consultando todos os registros que estão entre essa faixa de datas. Depois disso, a gente pode ter um exemplo aqui da consulta de valor. Então, essa consulta seria como se nós estivéssemos consultando todos os preços que estão entre os valores 5 e 10. E a gente também pode usar o between para consultar texto. Então, imagine que na nossa base tem um campo chamado categoria, e neste campo o seu conteúdo é apenas de letras, Então, quer dizer, é como se nós estivéssemos consultando todas as categorias entre A e G. Eu deixei aqui propositalmente invertido para mostrar que a gente não tem problema se a gente inverter os nossos critérios, que o between vai consultar perfeitamente, ok? Portanto, com o between, a gente pode fazer consulta nos 3 tipos de campos: data, valor e texto. Ok? Então, aqui estão os 3 exemplos que a gente acabou de comentar usando o operador between. Ok? Então, essa aqui é a string que a gente vai usar para consultar entre as faixas de datas 7 de janeiro e 13 de janeiro. Eu deixei invertido aqui para mostrar que o nosso between vai funcionar sem problemas. Mas notem vocês o seguinte, essa string ficou muito grande. Então, se a gente escrever ela dessa forma, o nosso código vai ficar ruim de se analisar, Vai ficar uma string na horizontal muito comprida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa string em 3 partes. Então, como se a gente recortasse esse texto em 3 pedaços.
Então, essa parte aqui, essa segunda parte vai para baixo e a terceira parte também vai para baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar esses 3 pedaços para que o nosso código fique mais fácil de ser compreendido, ok? Então, esse código aqui dividido lá no VBA vai ficar dessa forma aqui. Então, ele vai ficar dividido em 3 partes, né? E a nossa string de SQL vai continuar contendo essas 3 partes, ou seja, a string completa que a gente vai precisar. Então, se a gente notar aqui, é o seguinte, a primeira parte, né? Ou seja, a nossa string de SQL, a nossa variável SQL vai ser alimentada com a primeira parte, depois ela vai ser alimentada com a segunda parte e a gente está usando aqui um e-comercial para concatenar a primeira parte com a segunda. Então, toda vez que a gente precisa juntar 2 textos, a gente concatena esses textos usando o e-comercial, esse símbolo aqui. Então, aqui na terceira parte, vai ser a mesma coisa, vai ser alimentada com o restante, que já foi alimentado, e a terceira parte. Então, no final, a nossa string de SQL vai estar completa e a nossa variável vai ser alimentada com as 3 partes. Ok? Então, a gente vai fazer isso para o entendimento, a visualização do nosso projeto, do nosso código, ficar mais fácil de ser compreendido. Ok? Bom, então essa aqui é a nossa string que a gente vai recortar agora. Então, geralmente, eu recorto depois da base, né? Então, eu fecho aspas aqui e digo que a minha SQL, minha variável de SQL, vai ser alimentada com essa primeira parte. Depois, eu continuo alimentando a minha variável de SQL aqui com o conteúdo que já vem nela, ou seja, a primeira parte, e-comercial, o próximo texto, né? O próximo recorte, que eu começo aqui no nosso filtro where e depois vou até aqui na primeira data, fechando aspas e recortando mais um pedaço do texto. Depois disso, eu procedo da mesma forma que eu fiz em cima, né? SQL é igual a SQL, ou seja, com aquilo que ela já vem alimentada, e comercial novamente, abro aspas e pronto. Aqui está a nossa string recortada. Então, se a gente executar aqui, ela vai rodar perfeitamente, mostrando para a gente que ela encontrou 12 registros, ok? Bom, por enquanto, apesar do nosso código estar funcionando, ele vai consultar sempre esta faixa de datas, porque a gente digitou no código essas faixas e ele não está assumindo as faixas de datas que estão na nossa planilha. Mas a gente vai rodar assim mesmo para ver como que a gente faz para descarregar os registros na nossa planilha, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber para descarregar os nossos registros através daquele tipo que eu comentei, que a gente vai copiar do record set, a primeira coisa que a gente precisa saber é aonde que a gente vai começar a colar os nossos registros, que no caso da nossa planilha, né, no caso do nosso layout, vai começar na célula A4. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde vai começar o nosso range. Bom, então agora que a gente já sabe aonde que a gente vai começar a colar o nosso record set, né, os registros do nosso record set, a gente viu que a gente vai colar a partir do range A4, né, ou seja, da célula A4. Então a gente coloca range A4 copy from record set. E depois disso, a gente coloca o nome da nossa variável de record set, que é rsconsulta. Então, feito isso, a gente já pode executar que os nossos registros do record set vão ser transferidos para a nossa planilha. Então, vamos ver funcionando. Bom, então agora a gente já pode executar o nosso código e ver o SQL trazendo as informações, mas lembrando aqui que o nosso código não está assumindo essa faixa de datas aqui, porque a gente digitou diretamente lá no código, a gente não fez essa parte ainda, ok? Então, vou clicar aqui e, como num passe de mágica, o SQL traz para a gente a nossa consulta e transporta ela aqui para a nossa planilha, ok? Então, eu vou dividir esse projeto em 2 partes. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como faz
para o SQL assumir um dado, né, como critério da nossa planilha, né? Ou seja, como a gente vai fazer para ele assumir as datas que a gente digitar aqui, ok? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. Se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo de tudo o que acontece, todos os projetos que a gente está vendo aqui, ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço!